Com uns 12 anos eu falei, poxa, o que que tá acontecendo? Por que que eu menstruo? Por que que eu tenho seios? Não é assim que eu me vejo. E eu comecei a me questionar e o quadro foi se agravando. Tentei diversas vezes me suicidar. Eu sei que cada um passa por uma dificuldade, nem todo mundo pensa em suicídio, mas acaba desencadeando por conta da tristeza. Antes eu era mulher, agora eu sou homem. Como que eu tenho que agir nesse novo corpo? Já fui espancado, já ouvi o que não devia, não só das pessoas de fora, mas dentro de casa. Então você procurar o BS, você vir num lugar que as pessoas vão te explicar, você não tá errado. Você só precisa se adequar, você precisa entender para as outras pessoas te entender também. Pra gente ser feliz, pra gente ser reconhecida, pra gente ter um namorado, andar de mão dada como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa olhar assim e falar, meu Deus, olha aquilo, que vergonha, tampa os olhos do filho. Sabe, a gente parece que é visto como um bicho, um lixo, sei lá. A mente da pessoa, do ser humano, eu não sei o que passa na cabeça do ser humano quando a pessoa fala isso, até para uma criança. A criança não tem noção do que está vendo. As pessoas trans são pessoas que não se identificam com o sexo que nasceram, né, que foi designado no nascimento, o sexo biológico, e muitas necessitam, né, sentem a necessidade de usar hormônios e algumas técnicas, algumas cirurgias, algumas intervenções cirúrgicas para sentir que o corpo corresponde mais à sua identidade de gênero. Eu sou ser humano, como você, como qualquer outra pessoa. Eu tenho os meus sentimentos, as coisas me doem, as ofensas, o maltrato, a falta de educação. Tudo isso me atinge e compromete, inclusive, várias outras coisas na minha vida. Os olhares, às vezes a pessoa nem precisa te falar nada, mas só a forma como ela te olha, só o fato de você sentar num lugar e alguém sair, e alguém se levantar porque você chegou, entendeu? Isso é muito dolorido e as pessoas não entendem isso. Então a gente teve uma encomenda dos direitos humanos para que a Secretaria Municipal de Saúde começasse a ter um olhar para essa população. As pessoas trans relatam que elas só procuravam um serviço de saúde quando era uma situação já gritante, de emergência, justamente por não encontrar na saúde um lugar em que elas eram acolhidas, em que elas tinham um nome social respeitado e que elas tinham suas demandas específicas respeitadas, como a questão da hormonioterapia. A nossa preocupação maior sempre foi incluir a população trans dentro do SUS nas especificidades que dissesse respeito à sua saúde, os seus percursos necessários e, portanto, se a pessoa necessita fazer um percurso que a leva para qualquer modificação cirúrgica, paga no ambiente SUS, a pessoa tem que, então, ser acompanhada por 2 anos por uma equipe mínima e, depois desses 2 anos, precisa gerar um ou diferentes relatórios independentes um do outro, mas ou um relatório de toda a equipe que apresente essa pessoa para a sua cirurgia. De repente, eu era uma pessoa formada, estava trabalhando, aí eu me assumo travesti, eu só presto para me prostituir. E é isso. Supera isso e segue a vida, né? A gente está falando de alguém que não tem família, a gente está falando de alguém que não tem emprego, a gente está falando de alguém que não tem marido. Sabe? O que é ser uma travesti no Brasil, em São Paulo, e tá sujeita a tudo isso, que vão ser essas pessoas que vão entrar na UBS, que vão entrar nos serviços de saúde, né? Quer dizer, vai entrar se os serviços melhorarem, porque essas pessoas têm escolhido morrer na rua do que entrar na UBS. Eu tenho uma política de saúde LGBT,
né, de saúde integral LGBT, publicada desde 2011. Tenho também as portarias do processo transexualizador, né, que garantem a oferta da hormonoterapia nos ambulatórios. E tudo isso está nas legislações, né? A gente não criou nada na nossa cabeça, a gente só está cumprindo o que já está na lei. Estar atento para as questões de violência institucional, para as questões de preconceito institucional, porque elas existem, né? A gente é transfóbico, a gente promove a LGBTfobia nos nossos atendimentos de uma forma sutil. Então eu percebo que quando a gente sensibiliza as equipes, né, quando a gente ouve a população, né, LGBT e as pessoas trans fazem parte do nosso cotidiano, constrói junto com a gente consegue promover uma saúde de qualidade e não tem segredo. Eu já tinha feito 6 anos de faculdade, 5 anos de residência médica e não sabia o que era uma pessoa trans. Então, o processo de falta de conhecimento começa desde a nossa formação mesmo. Não é porque não tem o serviço, elas vão deixar de se hormonizar. E o que a gente está fazendo aqui é dando um instrumento para que essa pessoa faça isso de forma segura e assistida por um médico especializado, né? Tudo que eu fazia, o que eu faço, sempre foi no gênero masculino. Então, quando eu comecei a transição, eu não tive dúvida nenhuma. Eu tinha medo do que o pessoal ia achar, do que o pessoal ia falar. Era tudo medo. Eu ainda tenho seios, né? Ainda não fiz a cirurgia. Então, seios incomoda bastante, que era uma coisa que não incomodava. Com a mudança que eu tive no corpo, o seio começou a incomodar um pouco. Mas isso é só questão de tempo, que eu vou fazer a cirurgia. Acho que a melhor sensação do mundo foi quando eu comecei a ter barba. Barba, cada pelo eu comemorava. As pessoas mais vulneráveis, elas têm dificuldade de se vincular por N questões, né? Principalmente pelo histórico de exclusão que elas já viveram de violência. Então a gente precisa às vezes fazer um movimento de aproximação, que é o que o consultório na rua faz muito bem, né? Mas que a gente mesmo das unidades tradicionais, né, tem que fazer também, aprender a fazer. Nós temos na nossa equipe mulheres trans, porque senão a gente trabalharia o tempo todo somente com mulheres cis. E o quanto isso muitas vezes afasta até mesmo o atendimento com algumas meninas. Então, a partir daí que quando a gente consegue engajar na nossa equipe e mostrar que sim, que é capaz daquela mulher ser um agente de saúde, dela ser uma agente social e que ela vai ser respeitada dentro da sua particularidade, é que a gente se fortalece enquanto equipe. Aí eu vejo as trans muito perdidas, não sabendo se existe ou não, como é os primeiros passos, entendeu? Aí eu chego e converso com elas, você pode, mas antes de hormonioterapia, tem um processo, o psicológico, tem um processo, o que você quer para sua vida, entendeu? O que você procura. Eu posso falar que eu cuido dessas pessoas que são muito importantes na minha vida, e eu acredito que eu sou muito importante na vida deles. Eu chego, todo mundo me procura, entendeu? Isso é muito emocionante mesmo. E eu não quero perder isso. Através do meu trabalho, do suor do meu rosto, eu consegui deslanchar, ir pra frente. Eu sempre quis fazer enfermagem. Não foi porque eu entrei no Bom Par, porque eu quero trabalhar como enfermeira. Apesar que se o Bom Par me chamar como enfermeira, eu vou adorar, porque o salário é bom. Mas, né, fica a dica, que a minha chefe tá aqui, eu tenho que sempre falar, né? Aí uns olham pra mim e falam assim, você se acha? Não, não me acho, eu me encontrei, eu sou segura, eu sou amada, as pessoas gostam, eu sei o quanto eu sou importante, eu sei fazer e eu vou atrás. E se não deixarem eu fazer, eu vou mostrar que eu sei fazer e vou fazer. Quando eu voltei agora para tomar o hormônio, eu vi a gravidade que o hormônio, por conta literária, você tomar, ele traz. A gente assistiu uma colega nossa que convive com a gente no dia a dia que teve um AVC por conta de hormônio. O nosso atendimento era entre nós. Ai, o que você fez, né? O que você fez pra você ficar com esse peito, com esse corpo, com essa cara? Ai, eu tomei Anaciclin. Ai, eu tomei eu tomei gestadinona. Gente, eu confesso, eu tomei até hormônio de vaca. Mas eu não tinha uma pessoa capacitada que sabia, que ia olhar os meus órgãos e ver o que poderia estar afetando. Eu não tinha um acompanhamento médico. Teve uma tia minha de 75 anos
que mora no sul. Daí ela fez uma ligação pra mim, a minha outra tia explicou pra ela tudo, que foi o tema da novela e tal e tudo. E foi tão bom, assim, escutar ela me chamando de Matheus. E não errou um pronome, velho. Tipo assim, entendeu, era isso mesmo. Dizendo que me amava, que eu podia ir na casa dela. E pra mim é gratificante isso. Você vê o brilho nos olhos de quem fala, né? E a gente fica muito impactado, muito emocionado e vê que o que a gente tá fazendo faz sentido, sabe? E faz diferença na vida das pessoas. E acho que é o objetivo que a gente tem como profissional de saúde é esse mesmo, é trazer esse brilho e sentir que a pessoa tá podendo ser quem ela é. Vai cair a dentadura! Tá bom. Eu fui o homem.